E aí, samaritanas, olha eu aqui de novo. E esse mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8, você está assistindo esse vídeo depois. Mas eu quero te avisar que durante esse mês eu vou postar aqui uma série sobre as mulheres da Reforma. Eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, sobre a Reforma. E a cada dia que passa eu vejo que eu não sei absolutamente nada, porque é muita coisa, são muitos personagens importantes. E dentre esses personagens estão muitas mulheres. Inclusive nós temos algumas autoras, até aqui no Brasil mesmo, que dedicam a sua vida em estudar sobre as mulheres da Reforma Protestante. No final do vídeo eu posso até deixar aqui e sugerir, algumas dessas autoras para vocês. E eu tentei fazer um compilado nesse primeiro vídeo, vai ser uma série durante todo o mês, cada vídeo vai ser falando sobre uma mulher. A gente sabe que foram muitas mulheres envolvidas ali durante esse processo da Reforma Protestante. Muitas delas não são tão citadas, outras são mais citadas, mas eu tentei fazer um compilado ali daquelas que eu acho que são ali não digo as mais importantes, mas talvez as que tiveram um papel um pouco mais direto. E para começar essa série, eu separei uma mulher que é carinhosamente chamada de primeira dama da Reforma, é a Catarina Vambora. A Catarina, ela foi esposa do Martinho Lutero, que você bem sabe, que foi o líder que, encabeçou todo aquele movimento importantíssimo que reflete na nossa vida até hoje, que é a Reforma Protestante. Lá por volta de 1500 e pouco, 1517, o Martinho Lutero, que era um monge, se viu ali confrontado em relação a algumas práticas, ensinamentos da Igreja Católica, que, segundo ele, eram completamente contra o que a Bíblia diz na sua essência. E a partir daí ele escreveu as suas teses, as 95 teses de Martinho Lutero, e saiu espalhando ali pela região, e isso gerou todo um alvoroço, e você sabe no que deu. Paralelo a isso, em um convento lá no interior da Alemanha, algumas freiras tiveram acesso a esse material de Martinho Lutero. Uma delas é a Catarina Vambora. A Catarina, junto com outras freiras, começaram a ler de forma muito minuciosa os escritos do Martinho Lutero, e ali elas de fato tiveram uma revelação também, de acordo com o que ele estava falando, pautado na Bíblia sempre. E elas passaram a ter uma nova visão do que era a palavra de Deus, assim como Martinho Lutero teve também. A partir daí elas não quiseram mais continuar no convento, aquela vida ali no convento já não cabia, elas estavam meio que destoando ali daquele lugar, diante de tudo que elas tinham lido e aprendido através dos escritos do Lutero, e elas simplesmente queriam largar o convento e viver a vida delas. Só que a família não aceitava. E aí qual foi a brilhante ideia que elas tiveram? Vamos escrever pro Lutero. Lutero recebe as cartas dessas freiras pedindo encarecidamente: Lutero, nós lemos seus escritos, agora a nossa cabeça virou uma bagunça porque a gente tá entendendo que tá tudo errado e a gente quer viver isso aí que você tá vivendo, mas como é que a gente faz? Porque a gente é mulher, a gente tá aqui dentro desse convento, ninguém vai deixar a gente sair, enfim. Lutero então decide montar uma caravana clandestina e vai resgatar essas freiras, essas mulheres ali desse convento, lembrando que elas já não eram menores de idade, não, elas eram jovens mulheres, digamos assim. Elas então seguem Lutero. Nessa altura do campeonato ele tinha muitos seguidores, todos perseguidos, claro, inclusive o próprio Lutero estava sendo perseguido nessa época, e elas decidem trilhar esse caminho também, de desafios, porque elas tinham lido, tinham entendido que de fato o que elas viviam até aquele momento não era bem o que a palavra queria que elas vivessem, não era bem o que Deus queria que elas vivessem. Ok, saímos do convento, estamos agora vivendo uma nova vida, temos liberdade, podemos ter uma família, que eu acho que era isso que batia também muito ali no coração delas, quando elas viram que, poxa, eu posso seguir a Deus e posso ter uma família ao mesmo tempo. Eu acho que isso deve ter mexido muito com elas. Lutero se sente meio que responsável por essas mulheres, e ele então começa a encaminhar a vida delas, começa a apresentar pretendentes, pessoas ali de bem, que também tinham a mesma visão que eles em relação ao evangelho, e elas começam a viver a vida delas, se casam, enfim, vão de fato ali viver a sua vida. Só que Catarina vai ficando, ela não vê graça em ninguém, vai ficando por aqui, ficando por ali, até que chega um momento em que ela e Lutero, decidem de fato firmar um compromisso. Alguns historiadores dizem que a história deles não é aquela coisa aquela paixão, sabe, aquela coisa romântica, que, ai meu Deus, este homem veio me resgatar aqui do convento, agora eu vou me casar com ele. Não é bem assim. Na verdade, o que eles nutriam um pelo outro era uma admiração e um respeito. Ela, claro, conheceu ele primeiro ali dos escritos, então ela tinha uma admiração profunda por Lutero, um respeito por ele, por se mostrar um líder coerente com aquilo que vivia, um corajoso. Então isso tudo despertava na Catarina um respeito, uma admiração. E o Lutero, com o passar dos anos, e deixando bem claro que isso demorou a acontecer, tá, gente? Esse casamento deles, demorou a acontecer, não foi, saiu do convento
Em janeiro e em março já casaram. Não, demorou anos para que isso acontecesse, tá? E Lutero, ali na convivência, também pôde observar em Catarina uma mulher muito digna, uma mulher realmente temente a Deus, que queria uma vida digna, né? Queria uma família mesmo. E ele viu, enxergou nessa mulher ali alguém que poderia ser de fato uma auxiliadora para ele no seu ministério, na sua casa e tudo mais. Então eles meio que juntaram o útil ao agradável. E a partir daí, então, se casaram, começaram uma vida, uma família, tiveram 6 filhos. E a Catarina, ela teve um papel muito importante na Reforma Protestante, mas não assim diretamente. Por exemplo, ela não foi uma mulher que escreveu textos, né? Naquela época as mulheres da Reforma, você vai ver no decorrer aqui da série, que muitas mulheres usavam a poesia, usavam a música, né? Surgiram muitas compositoras naquela época, né? Em relação à Reforma. A Catarina, ela não seguiu essa linha teológica, ela não foi uma escritora, sabe? Ela não era uma mulher assim, não seguiu essa linha basicamente. Mas o papel da Catarina foi tão crucial porque o Lutero, que era na época, né, o principal líder desse movimento, ele de fato precisava de alguém que fosse um suporte para ele. E foi nesse momento que a Catarina foi importantíssima, porque eles tinham uma família, todo mundo precisa de uma família, um lugar para voltar. Então imagina, a vida de Lutero era uma perseguição constante, então ter um lar para esse homem era algo muito, muito valioso. Então a Catarina, ela desempenhou esse papel com muita sabedoria, com muito empenho. No convento, naquela época, as mulheres elas aprendiam a fazer muitas coisas. Ela tinha uma capacidade de trabalhar, de mexer com ervas medicinais. Aprendeu a cuidar muito bem de uma casa, porque na época, enfim, a mulher que não sabia cuidar de uma casa, coitada. Ela foi uma coluna para Lutero, podemos dizer. E sem falar que eles moravam numa espécie de mosteiro, né? Eles usam a palavra mosteiro, mas eu enxergo como se fosse um lugar de refúgio para as pessoas que eram perseguidas durante esse processo da reforma. Então, assim, a casa deles era cheia de gente o tempo todo. Essa mulher tinha que segurar as pontas ali, ela tinha que cuidar dos filhos, que por sinal foram 6 filhos. Então parece que se tornou uma espécie, sei lá, de casa pastoral, digamos assim. E essa mulher tinha que dar conta de tudo. E além disso, ela ajudava também em relação aos negócios, porque ele entendia que Lutero tinha que se dedicar ao ministério de forma integral, mas eles tinham uma família para sustentar. Então muitos historiadores dizem que mais lá na frente, esse lugar ali da casa, né, que eles viviam, devido ali a sabedoria, né, da Catarina em administrar e tal, em saber lidar com as finanças da família e tudo mais, eles conseguiram montar uma espécie de hospedaria, algo nesse sentido. Então assim, tudo isso já revela uma mulher muito visionária, uma mulher que entendia o seu papel, uma mulher que poderia sim ter contribuído de outras formas, porque era muito inteligente. Inclusive ela teve ela foi despertada lendo os escritos de Lutero, então era uma mulher sim que se preocupava com o estudo bíblico, mas ela entendeu que para aquele momento Deus chamou ela para os bastidores, Deus chamou ela para ser suporte para o marido, e isso não a diminuiu de forma alguma. Isso a deu um destaque muito grande, mesmo ela não se preocupando com isso. O que eu observo na vida da Catarina, o legado que ela deixou, está muito vinculado ao que fala em Provérbios 31. Aquela mulher, enfim, muitos dizem que é ali a imagem da sabedoria, enfim. Aquela mulher que trabalha, que ao mesmo tempo é mãe, que ao mesmo tempo é esposa, mas que auxilia o marido de muitas maneiras, né? Não somente financeiramente, mas também como um suporte emocional. É aquela mulher que nunca deixa a lâmpada se apagar, né? E você pode ter várias interpretações sobre isso, né? Fala sobre permanência, fala sobre constância. Então assim, eu olho para a vida da Catarina, apesar de ser uma mulher que você não vai encontrar registros escritos dela, nada nesse sentido, mas assim, o legado que ela deixa está muito voltado a isso. Uma mulher que realmente entendeu o seu papel, uma mulher que foi corajosa, porque ela estava vivendo uma vida completamente diferente, provavelmente deve ter se afastado ali da sua família, porque imagina, poxa, minha filha está, naquela época, gente, imagina, minha filha tá no colégio de freiras, minha filha vai ser freira, e aí do nada a menina dá um nó na cabeça dela, que pra eles era isso, né, meu Deus, confundiram a cabeça da minha filha, esse louco, esse Lutero, confundiu a cabeça da minha filha, tirou minha filha do convento, e olha aí, levou minha filha pra perdição, minha filha tá casada com filhos. Então imagina, a família deve ter deserdado Catarina, né, provavelmente. Mas ela foi uma mulher muito corajosa, uma mulher muito centrada, ela sabia o que ela precisava fazer e ela fez. Então, para dar início a essa série, eu não poderia deixar de citar essa mulher. Não somente porque ela foi esposa de Lutero, mas porque ela teve uma coragem que impulsionou outras mulheres que estavam junto dela. E ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o nome dela foi ecoado de boca a boca e outras mulheres daquela época foram se levantando pelo exemplo de Catarina.
e quão importante foi a sua vida, o seu papel ali na vida de Lutero, na vida daquelas pessoas que estavam ali com eles. Ela foi uma espécie de cuidadora, enfim, de conselheira, de suporte emocional mesmo pro Lutero, pros seus filhos e para toda aquela comunidade que também estava se levantando com esse propósito. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Semana que vem eu vou trazer outra personagem. Durante esse mês a gente vai conversar bastante sobre essas mulheres. Pode ser que eu traga aqui mulheres que você não conhece, ou deixe de trazer mulheres que você conhece, porque, como eu falei, quando se fala de reforma protestante, o assunto é muito intenso, né? É inesgotável. Então, assim, se você conhece alguma mulher que não vai ser citada aqui, coloque depois nos comentários, no final da série, pra gente poder estudar também sobre ela. E, como eu sempre falo, se você não gosta de história, não gosta de geografia e não gosta de ler, então você precisa repensar a sua vida cristã. Porque a palavra, a Bíblia, ela é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela, ao mesmo tempo, é um livro que contém história, que contém a cultura de um povo, aspectos geográficos e a leitura por si só, né? Então, é importante a gente não somente ler a palavra de Deus, mas também entender os contextos históricos e saber também a respeito de assuntos que refletem na nossa vida hoje. Um deles é a reforma protestante. Então, aproveitando este mês de março, eu quis trazer para vocês aí um compilado bem resumido de algumas mulheres que foram muito importantes para a reforma. Curte, comenta, compartilha, manda aí para quem você ama e fica por aqui para mais vídeos como esse. Beijo!